Todo mundo fala que quer ficar rico, só que quase ninguém presta atenção enquanto isso realmente está acontecendo. Porque a verdade é a seguinte, gente, a maioria das grandes fortunas, as riquezas do mundo, não foram construídas em momentos de tranquilidade, foram construídas em momentos de crise. E com as eleições de 2026 se aproximando, a gente tem talvez um dos melhores lapsos temporais para entrar exatamente num momento como esse. Então, hoje você vai entender, primeiro, por que as maiores oportunidades aparecem justamente em períodos de crise. Segundo, como que o ciclo político influencia diretamente a economia. Terceiro, por que a Bolsa Brasileira está tão barata e o que isso significa. E quarto, como posicionar o teu dinheiro antes que o mercado mude. Vamos falar sobre isso? Gente, crise é onde o dinheiro é feito. Existe uma ideia que muita gente não gosta de ouvir, mas ela é verdadeira. Você não vai ficar rico comprando quando está todo mundo otimista. Na verdade, é justamente o contrário. Quando está tudo bem, quando a economia está crescendo e todo mundo está confiante, otimista, os relatórios estão vindo bem, os preços já estão altos. Essa é a verdade. O mercado é feito de rumores e sensações. Ou seja, você entra caro. Agora, nos momentos de crise, acontece justamente o oposto. As pessoas ficam com medo. O mercado recua. Os preços tendem a cair. E é exatamente nesse cenário que surgem as melhores oportunidades de investimento. Oportunidades essas como, por exemplo, empresas sólidas que continuam existindo nesses momentos. Você consegue comprar ativos bons, bons papéis, boas empresas em bolsa, só que por um preço muito mais baixo. E é exatamente aqui que está a diferença. Um outro ponto que a gente presta atenção é como o ciclo político do país influencia e muito na economia, né? Normalmente os primeiros anos de governo são os mais difíceis, muita coisa do passado, né? São aqueles anos de ajuste, de controle de gastos, de decisões que nem sempre são as mais populares. Não estou falando do Brasil, claramente, né? E isso acaba travando um pouco a economia. Só que à medida que o tempo passa, especialmente perto ali do período das eleições, no Brasil em outubro, geralmente, né? A coisa muda. O governo dá um gás na economia, ele imprime muito dinheiro, ele tenta melhorar os números, ele faz a galera se sentir bem, que o país está crescendo, e essa jogada é crucial porque ela mexe direto com o que o povo vê e o que o povo pensa. Tá, mas você deve estar se perguntando e pensando, onde é que entra o dinheiro nisso tudo? E mais, onde é que você se posiciona nesse cenário? Gente, hoje em 14,75 de juros, é um juros muito alto, a maior parte do dinheiro está parado em renda fixa. Muito dinheiro vindo do exterior, inclusive. Isso acontece porque quando a taxa de juros está elevada, ela vai oferecer um retorno maior, naturalmente previsível, porque é renda fixa, e com muito menos risco, isso atrai capital. Então muita gente prefere ficar ali no seguro, né? E com isso a bolsa acaba ficando de lado. Os ativos acabam sendo precificados de uma maneira um pouco mais barata na maioria das vezes. Empresas boas. Tem menos gente comprando ação, então isso significa que os preços vão ficar mais baixos, e é isso que você vai encontrar hoje. Empresas grandes, sólidas, que pagam lucro, na verdade que dão lucro, que estão pagando dividendos, que estão sendo negociados muitas vezes por valores muito abaixo do que já foram no passado. Então, por que a bolsa, a B3, está barata agora? Antes de eu te contar, comenta aqui tua opinião, curte, se inscreve no canal, teu feedback é muito importante, tá? São poucas pessoas que comentam, então certamente eu vou ler teu comentário. O principal motivo disso é a taxa de juros. Quando o juros está muito alto, o dinheiro vai fugir do risco, né? Ninguém quer se expor a uma bolsa, uma renda variável, se dá para ganhar bem correndo pouco risco, certo? Só que esse movimento não é permanente. Isso é ciclo de mercado, gente. Eu canso de falar isso para vocês. Porque os juros altos não vão durar para sempre. O Brasil tem uma política monetária. E os juros altos existem exatamente para poder controlar a inflação, controlar a economia. E é exatamente quando esse ponto de controle começa a surtir efeito que o próximo passo, geralmente a redução dos juros, acontece. Então, é sempre o mesmo ciclo. E esse é o ponto crucial de toda essa análise aqui. A queda na taxa de juros vai inverter completamente a dinâmica do mercado. Então, aquele dinheiro que estava parado na renda fixa vai procurar essas alternativas como B3, como fundos, enfim, que são as principais opções, né? Ou seja, o fluxo do dinheiro vai acabar mudando de posição. E quanto mais dinheiro entra na bolsa, mais os preços sobem e o mercado se regula. Por que 2025 e 2026 importam tanto? Gente, é por isso que muita gente está de olho nos próximos anos. Por isso que a galera já está precificando 27 e 28, seguindo o que geralmente sempre acontece. A tendência é a que os juros caiam aos poucos, obviamente. Vai rolar um estímulo na economia, as pessoas vão comprar. Ou seja, você tem dois fatores acontecendo ao mesmo tempo. Você tem os juros que podem abaixar e você tem um empurrãozinho na economia. Então, esse é o tipo de combinação que costuma impulsionar e muito o mercado. E é aqui que está o ponto que realmente importa.
O mercado, gente, o mercado premia quem se antecipa, quem tem a informação antes. Então, quando a oportunidade chega para todo mundo, os preços já estão elevados. Eu falo muito disso nos materiais que eu gravo, geralmente. Então, a pergunta não é quando a bolsa vai subir. A pergunta é, você vai estar posicionado? Você vai estar comprado na B3, na bolsa, enfim, quando isso acontecer? Porque agora é um dos melhores momentos, sem dúvidas, que a gente tem de preço pressionado, empresas sendo precificadas a múltiplos muito baixos, e é um dos melhores pontos de entrada que a gente está tendo no atual momento, últimos 12, 24 meses. Porque para ficar rico não é exatamente sobre acertar um timing perfeito, é muito sobre entender do ciclo, porque entendendo do ciclo, tu vai acabar agindo antes da maioria. As eleições de 26, por exemplo, que vão ser em outubro, não vão necessariamente garantir nada, mas historicamente, períodos como esse já mostraram gigantes oportunidades surgindo quando o cenário ele é um pouco mais incerto, né? Ainda mais num país hoje que a gente está numa polarização gigantesca entre esquerda e direita, então geralmente é o que acontece. Basicamente, num ano de eleições, quando a gente tem aquelas tensões, quando a gente tem os políticos falando besteira na TV, quando a gente tem um monte de política social, quando as ruas são asfaltadas, quando o governo finalmente presta atenção no povo, é onde tem muita oportunidade. Porque vamos pensar aqui comigo, olha só. O Banco do Brasil vai deixar de existir? Não. O Banco Itaú vai deixar de existir? Também muito provavelmente não. Então, o que acontece com essas empresas quando a taxa de juros, que é a taxa Selic, a taxa básica de juros do país, ela está muito alta. Existe um freio na economia. Quando o Banco Central define que a taxa básica de juros do país, isso influencia financiamento, você comprar seu carro, você comprar sua casa, você fazer sua construção, o mercado desaquece, ele deixa de comprar. Quando isso acontece, isso acaba afetando toda a cadeia de produção. Então, quem mais é prejudicado com os juros altos são os pequenos empresários, porque eles não têm conhecimento, eles não sabem fazer fluxo de caixa, eles mal sabem declarar os próprios impostos. Então, no fim do dia, quando momentos assim acontecem, não é se a taxa de juros vai abaixar, é quando ela vai baixar. Aqui eu não estou excluindo a possibilidade, como qualquer país tem disso, de um governo muito louco entrar e mudar tudo e só aumentar essa taxa de juros, ou então imprimir mais dinheiro via inflação. Eu não estou excluindo essa possibilidade, mas é porque ela é muito baixa no nosso país. A gente tem um Congresso muito bem formado, a gente tem um Senado muito bem formado, a gente tem um dos países com a maior complexidade jurídica do mundo para poder fazer coisas tão radicais como já houve, como vocês sabem, na ditadura militar, como a gente já teve a retenção do dinheiro das pessoas no governo FHC. Então, como esse tanto de já aconteceu no nosso país, hoje a gente tem instrumentos cada vez mais difíceis de serem acessados pelos políticos. Então, muito provavelmente o que vai acontecer é, a gente freou a economia, nós diminuímos a inflação, então agora a gente precisa reativar a economia. A gente vai abaixando os juros, as pessoas voltam a comprar mais, a economia volta a girar, aquele empresário que não estava conseguindo um cartão de crédito, o pequeno empreendedor que não estava conseguindo um cartão de crédito porque ficou negativado da última vez que tentou fazer um negócio, vai ter uma nova oportunidade e é assim que funciona. Então, em termos de bolsa de valores, a maioria das empresas está mal precificada, porque os empréstimos delas estão mais caros, porque a própria administração e gestão dessa empresa fica mais morosa e mais onerosa com os juros mais altos. Então, os resultados delas também ficam mais pressionados. Tudo num país onde é hiperinflacionário como o Brasil, que o empresário, as grandes instituições precisam ficar se moldando constantemente com essas leis que são incertas. O Brasil é um país de muitas oportunidades. Então, não é incomum que em períodos de taxa muito alta, os múltiplos das empresas da Bolsa de Valores fiquem muito mais baratos. Já tem mais ou menos um ano que eu tenho feito uma call de Banco do Brasil. Eu não estou recomendando esse investimento, eu estou convidando vocês para lerem o RI, o Relação com o Investidor. Vocês vão entender por que o Banco do Brasil está passando por dificuldade na carteira de agro, vocês vão entender por que o Banco do Brasil agora tem uma base de investidores pessoa física muito maior do que foi no passado. E vão chegar à própria conclusão, pô, faz sentido, o PVP tá esse, o PL tá esse, o DI é isso. Vou olhar a relação com o investidor, se você quiser você joga na sua inteligência artificial, é claro que eu não recomendo fazer isso, mas você pode fazer isso. Então, gente, no final é sobre sempre você comprar bem
para que ou você venda bem ou você se dê bem nessa história. Porque comprar ativos em bolsa de valores é comprar a menor parte de uma empresa. E como vocês sabem, o mercado não é sobre fatos, ele é sobre rumores, muitas vezes sobre impressões. Então, se o mercado acha que a taxa de juros vai diminuir, o mercado naturalmente fica mais otimista. Então, aquelas ações que antes estavam sendo recomendadas para serem vendidas, agora estão sendo recomendadas pelas mesmas corretoras que falaram 3 meses atrás que era para vender, que agora é para comprar. Então o mercado é feito de ciclos, o juros está alto, as empresas não vão tão bem, as pequenas não conseguem crescer, as empresas grandes se tornam ainda maiores porque essas empresas médias vão quebrar. Ano passado a gente teve um recorde de recuperações judiciais no Brasil e as empresas grandes ficam cada vez maiores, as empresas pequenas normalmente deixam de existir e essas empresas se tornam divididas entre microempreendedores, você tem muito vendedor de rua, você tem muito prestador de serviço autônomo, você tem motorista de Uber, todas essas pessoas que fazem parte da economia, só que de uma maneira informal. Então, é sobre estar posicionado. Você comprar boas ações na bolsa, não é sobre você, poxa, eu sei que o Banco do Brasil está precificado a R$20 e daqui 6 meses ele vai estar valendo 40. Não, gente, porque uma empresa que muda tanto de múltiplos assim em 6 meses, muito possivelmente ou é uma empresa que passou por uma disrupção absurda ou é uma furada. Quantos e quantos foram os casos que vocês não viram de uso de informação privilegiada para as pessoas comprarem ações na Bolsa de Valores e que no fim não se paga porque é um dinheiro que não existe. O próprio mercado de capitais tem um único fim, que é garantir financiamento de longo prazo para essas empresas. A gente teve agora o Google lançando o primeiro título de investimento que vai vencer em 100 anos. Então, gente, não é sobre timing. Muitas vezes é sobre você entender que existe um ciclo, você não precisa ser um especialista de mercado para entender quando você tem que entrar e você destinar uma parte do teu orçamento de investimentos mensais para a Bolsa de Valores, que eu garanto a vocês que daqui 1, 3 ou 5 anos vocês vão sentir muita diferença. Meu nome é Henrique Boteles e até a próxima.